Olá, hoje nós vamos para o capítulo 6 do livro de Jó. Atenção, acompanha comigo. O capítulo 6 e o capítulo 7 compreende o segundo discurso de Jó, o segundo poema de Jó. Você tem acompanhado, então eu quero que você de novo acompanhe comigo. Nós tivemos no capítulo 1 e 2 o prólogo, que era em prosa, né? Aí depois no capítulo 3 foi o primeiro poema de Jó, que era um monólogo, né, de Jó. Aí logo depois o capítulo 4 e o 5 foi uma resposta àquele primeiro monólogo, onde nós temos o primeiro poema de Elifaz, que é um dos amigos de Jó. Em resposta a esse primeiro poema de Elifaz, nós teremos agora, olha que interessante, o segundo poema de Jó. E o segundo poema de Jó vai compreender o capítulo 6 e 7. Vocês vão perceber que o livro de Jó sempre é um aprofundamento filosófico, teológico sobre o sofrimento, sobre a limitação do homem, sobre como o homem se situa diante da dor e do sofrimento e diante de Deus. Então, isso acontece a partir dos diálogos que Jó tem com Elifaz, com Bildade o seu terceiro amigo, ou seja, com seus três amigos. Preste atenção. Então, sempre assim, Jó fala, aí os amigos vão responder apresentando alternativas, apresentando caminhos. Jó responde e apresenta, e assim o outro amigo vai falando. Então, esse estilo de diálogo em forma de poema vai fazer com que a gente aprofunde, né, na nossa reflexão sobre a dor, o sofrimento, tudo isso. Você sabe que, na verdade, nós vemos muito isso entre os filósofos, né? Tem diálogos, né, de Platão, né? Os filósofos faziam muito esse tipo de diálogos, né, para que a gente pudesse entender alguma ideia, tá bom? Então vamos lá hoje, capítulo 6 nós vamos ler, é o segundo poema de Jó, respondendo aquilo que Elifaz tinha acabado de falar. Lembrando que será o segundo poema de Jó, pega do capítulo 6 ao capítulo 7, tá bom? Quero pedir a você, dê um like aqui no vídeo, isso, dá um like aí, e depois convide mais pessoas para a gente fazer essa caminhada junto, para a gente ler a palavra de Deus junto, para a gente aprofundar. Volto a dizer a você, o livro de Jó é um livro maravilhoso que vai fazendo com que a gente compreenda e entenda a nossa limitação, a origem do sofrimento, né? E sempre mostrando para a gente, não é Deus que faz a gente sofrer. Não é Deus que faz a gente sofrer. O sofrimento, ele faz parte da nossa limitação, da nossa condição humana, mas o sofrimento não vem de Deus, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos ler então, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, capítulo 6, então, é a resposta de Jó, o segundo discurso, o segundo poema de Jó. Elifaz tinha acabado de falar, então Jó tomou a palavra nesses termos. Se pudessem pesar minha aflição e pôr na balança com ela o meu infortúnio. Ela seria mais pesada que a areia do mar. Eis porque minhas palavras são desvairadas. As setas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus me assediam. Porventura zurra o asno montês quando tem erva? Muge o boi junto de sua forragem? Come-se uma coisa insípida sem pôr sal? Pode alguém saborear aquilo que não tem gosto algum? Minha alma recusa-se a tocar nisso, meu coração está desgostoso. Quem me dera que meu voto se cumpra e que Deus realize o que eu espero. Que Deus consinta em esmagar-me, que deixe suas mãos cortarem meus dias, teria pelo menos um consolo e eu exultaria em seu impiedoso tormento por não ter renegado as palavras do santo. Qual é a minha força para esperar?
Qual é o meu fim para me portar com paciência? Será que tenho a força das pedras, ou será de bronze a minha carne? Não encontro socorro algum, qualquer esperança de salvação me foi tirada. Recusar a piedade a um amigo é abandonar o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos são traiçoeiros como a torrente, como as águas da torrente que somem. Rolam agitadas pelo gelo, empoçam-se com a neve derretida. No tempo da seca, elas se esgotam, ao vir o calor, seu leito seca. As caravanas se desviam de sua rota e penetram no deserto e perecem. As caravanas de Temã espreitavam e os comboios de Sabá contavam com elas. Ficam transtornados nas suas suposições, chegando ao lugar, ficaram confusos. É assim que falhais em cumprir o que de vós se esperava nesta hora. A vista do meu infortúnio vos aterroriza. Porventura, disse-vos eu, dai-me qualquer coisa de vossos bens, dai-me presentes, livrai-me da mão do inimigo e tirai-me do poder dos violentos? Ensinai-me e me calarei, mostrai-me em que falhei. Como são eficazes os discursos sensatos, mas em que poderei surpreender-me? Pretendeis censurar palavras? Palavras desesperadas leva-as ao vento. Seríeis capazes de leiloar até mesmo um órfão e traficar até mesmo um amigo? Vamos, peço-vos, olhai para mim face a face e não mentirei. Voltai atrás e não sejais injustos. Vinde, estou inocente nessa questão. Haverá iniquidade em minha língua? Meu paladar não sabe discernir o mal? Muito bem. Esse segundo poema de Jó, ou esse segundo discurso de Jó, ele ainda é uma resposta àquilo que Elifaz havia trazido para Jó. Elifaz, no seu primeiro poema, tinha dito para Jó que o sofrimento não era provocado por Deus, o sofrimento era provocado por nós mesmos. Ele usa até a figura de linguagem das fagulhas que se espalham no incêndio. É como se nós mesmos provocássemos sofrimentos, né? E esse sofrimento fosse espalhando como um incêndio se espalha pelas suas fagulhas. Mas Jó retruca e Jó continua a sua lamentação. No capítulo 6, Jó vem apresentar-se, né, dizendo as flechas de Shaddai, ou seja, as flechas do Todo-Poderoso. Então Jó não se convence, ele diz, não, é Deus Todo-Poderoso que tem lançado flechas sobre mim e tem me envenenado. Apesar do seu amigo Elifaz ter dito antes, não, Jó, não é Deus que manda castigos, não é Deus que manda infortúnios, não é Deus que faz o sofrimento. Jó, então, quer uma explicação. Jó diz, o que eu fiz? Por que eu estou assim? Por que tanto sofrimento? Né? E olha, presta atenção, mesmo Jó passando pelo sofrimento, e mesmo Jó dizendo, olha, por que eu estou assim, por que eu estou zoando, ele não amaldiçoa Deus, preste atenção. Jó se conserva intacto, íntegro e não amaldiçoa Deus. Jó quer uma resposta, Jó procura uma resposta. Jó está querendo saber, mesmo que ele não entenda por que ele está passando pelo sofrimento, mesmo que ele não compreenda por que tanto sofrimento ao seu redor, da sua boca não sai nenhuma palavra para amaldiçoar Deus. Mas Jó é honesto, ele quer uma resposta. E ele começa a dizer, olha, eu fui atingido por flechas, as flechas do Todo-Poderoso estão me envenenando. Né? Outra coisa interessante que nesse capítulo Jó chega a falar, não consigo perceber consolo, ninguém me consola, ninguém traz consolo para mim, eu não consigo alívio no meu sofrimento. Não consigo. E ele vai usando, né, bastante metáforas de caravanas que chegam em oásis, metáfora de caravanas, a metáfora dizendo que
ele não consegue esse consolo. E um terceiro ponto que Jó apresenta neste capítulo é que nem as amizades conseguem trazer para eles consolo. O nada da amizade, ou seja, os amigos, quando ele termina, ele vai dizendo, olha, não tem ninguém que me olhe face a face, não tem ninguém que possa me tornar, me trazer esse alívio, ou seja, nem as amizades, ou seja, aí olha, é uma menção direta aos 3 amigos que estão ali com ele, tentando consolar Jó, e Jó diz, praticamente, né, nem a amizade de vocês consegue me trazer consolo. Ou seja, o que nós temos aqui? Jó, um homem piedoso, bondoso, que está sofrendo. Ele constata o sofrimento. Os seus amigos tentam dizer, principalmente ele faz, não é Deus que provoca o sofrimento. Não é Deus. Mas Jó fala, mas então o que está acontecendo? Ele está sofrendo. Eu quero uma resposta. Isso é muito humano nosso, né? Nós, às vezes, passamos pelo sofrimento, pela dor, e a gente não entende. A gente não entende. Meu Deus, o que eu fiz? A gente fala, né? Meu Deus, você está me castigando? Meu Deus, o que eu errei? Meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Ora, se nós tivéssemos um amigo como o de Jó, o Elifaz, ele falaria, não é Deus que está te castigando. Não é Deus que está trazendo isso para você. Não é Deus que está mandando um castigo para você. Mas nós continuaríamos perguntando, como Jó, mas então, por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Nós vamos continuar lendo o livro de Jó e entender e compreender, né? Como eu disse para você, entender como nós nos situamos diante de Deus e diante do sofrimento. Tem alguns versículos, são poucos versículos que eu queria só para a gente entender aqui. Tem um versículo 6, gente, que ele fala assim, só para a gente entender. Come-se uma coisa insípida sem pôr sal? Né? O que é coisa que não tem gosto? Gente, né, olha, o que é uma coisa que não tem gosto que a gente geralmente come? Salada, né? Então aqui é uma menção a salada não tem gosto nenhum. Você põe alface, não tem gosto. Então, porque para que você coma aquilo que é insípido, aquilo que é sem gosto, né, o que você faz? Você põe sal. Aí você come, né? Aí você põe sal, aí você come coisas boas, importantes, mas você colocou sal, né? Então ele perguntou, como a gente come uma coisa insípida sem pôr sal? Como é que a gente aceita uma coisa sem haver uma explicação, né? Como se estivesse falando assim, né? Aí é só uma questão aqui, ó. Pode alguém saborear aquilo que não tem gosto algum? Só como curiosidade, o texto original é assim, como vou encontrar gosto na clara de ovo? Esse é o texto original. Como eu vou encontrar gosto na clara de ovo? Porque a clara do ovo não tem gosto, aquele cheiro, e aquele cheiro mais forte, aquilo é da gema, você sabe. Mas a clara em si não tem gosto nenhum. Então a Bíblia, o texto original fala, como encontrar gosto na clara de ovo? Né? Na verdade, é com o tempero. O sentido é esse. Tudo bem, como eu vou encontrar então uma explicação para isso que eu estou passando? Como eu vou encontrar uma explicação? Né? Que Jó então fala. No versículo 9, gente, que Deus consinta em esmagar-me, que deixe suas mãos cortarem meus dias. Isso aqui, que deixe sua mão cortar os meus dias, é uma alusão, gente, ao tecelão. Existia muito tecelões que tecia ou tapete ou tecia tecidos, né, e tal, né? E o tecelão sempre ele lançava as lançadeiras, já vou fazer até, ele vai lançando a lançadeira. Quando ele termina uma peça, na extremidade, ele lança a lançadeira, né, e ela corta o fio onde ele faz o arremate, né? Então isso é interessante porque é uma alusão. Aqui, olha, que deixe suas mãos cortarem meus dias. É como se o tecelão cortasse o fio, né, e fizesse o arremate, né? Isso aqui é Jó dizendo, olha, então que deixe eu morrer, que deixe eu ir embora, mas já que não consigo entender o meu sofrimento, já que eu não consigo entender porque eu passo, me deixe embora.
Mas volto a dizer, Jó não amaldiçoa Deus. E versículo 19, como curiosidade também. As caravanas de Temã espreitavam e os comboios de Sebá contavam com elas. Caravanas de... Onde é Temã? Temã, gente, é um oásis que fica na Arábia do Norte. Na Arábia do Norte. É um oásis muito bonito mesmo, né? Então, então ele diz, ó, as caravanas de Temã espreitavam e os comboios de Sabá contavam com ela. Sabá, você sabe, aquela região rica e tal, a gente já falou de Sabá aqui na Bíblia, tá bom? Mas Temã é um oásis da Arábia do Norte, no norte da Arábia, tá bom? Gente, a gente vai aprofundando em Jó e percebendo que Jó não é só um olhar para o sofrimento, é um olhar para a esperança. Por que o sofrimento? É Deus? Já constatamos que não é Deus que manda o sofrimento. Mas por que o sofrimento? Quer resposta? Fica comigo lendo o livro de Jó. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribiuda radix Davidi. Aleluia.